Durante muitos anos, nessa minha trajetória como leitor, especialmente ali na adolescência e início da vida adulta, o único critério que eu utilizava na hora de adquirir um livro era a vontade de ler. Em inúmeras situações, eu comprava o livro em questão somente pelo interesse que a sinopse tinha me despertado ou porque eu gostava do assunto de alguma forma. Com os olhos de hoje eu vejo como essa atitude foi e ainda é muito importante, muito proveitosa para o meu hábito de leitura, até porque a simples curiosidade segue sendo um ótimo recurso para ler mais. Só que com o tempo, com mais leituras na bagagem, é natural que você se torne um pouco mais criterioso, observando outros aspectos na hora de adquirir um novo livro para sua estante. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Vilela, produtor de conteúdo sobre livros e outras coisas mais aqui no YouTube. E para hoje eu separei para vocês alguns critérios que sempre que possível eu gosto de utilizar na hora de escolher uma determinada edição. Mas antes é importante destacar algumas coisas. Eu não aconselho ser muito rígido com isso. Essas sugestões são mais para te dar um norte, sabe? Para você, vez ou outra, prestar atenção ou priorizar aquilo que no seu ponto de vista é relevante. Com exceção dos clássicos, a grande maioria dos livros no Brasil não possuem uma enorme variedade de edições. Ainda assim, existem alguns pontos que podemos ficar de olho e que, inclusive, podem melhorar a nossa experiência de leitura. Iniciando aqui, pessoal, eu separei 4 critérios em ordem aleatória que, na minha opinião, são interessantes de notar na hora de adquirir um livro. Um primeiro ponto que eu quero comentar aqui, que eu costumo observar, é justamente a editora, algo que diz muito sobre o objeto livro e também sobre parte do seu conteúdo. Para quem gosta de livros, eu considero um exercício interessante você não ficar tão alheio assim com relação às editoras. Isso porque, através delas, em muitos casos, conseguimos ter uma noção geral de aspectos da obra e também das demais publicações. Muitas editoras, por exemplo, prezam em manter um padrão do material físico, seja na arte da capa ou até no papel que elas utilizam, o que interfere às vezes no tempo que o material demora para oxidar. Algumas também valorizam uma brochura mais caprichada, tornando a leitura mais confortável, ou, por exemplo, um acabamento bem feito. Outras até enviam um marcador de página junto com o exemplar. Além disso, temos também editoras que, independente da qualidade do material físico, costumam prestar mais atenção, por exemplo, em manter o exemplar com uma boa revisão, uma boa diagramação, uma boa impressão das páginas e também uma boa tradução com profissionais qualificados. Tudo isso vale tanto para editoras grandes quanto pequenas. Tem muita editora menor que faz um trabalho excelente, que costuma ter uma curadoria interessante e que também você consegue perceber no livro todo o cuidado que eles tiveram ali nos bastidores. Outro ponto interessante é você notar o nicho ou o foco das editoras e dos selos editoriais. Algumas editoras são referência em uma determinada área, o que nos permite ter uma ideia da qualidade da obra, especialmente quando não conhecemos o título ou os autores. Existem editoras que fazem um excelente trabalho, por exemplo, com livros acadêmicos. Temos também editoras que publicam clássicos com excelentes tradutores e materiais de apoio. Temos editoras e selos que focam em literatura russa, em literatura asiática, em literatura nacional, em gêneros, por exemplo, como ficção científica, terror e por aí vai. A editora diz muito sobre as suas publicações, então sempre vale a pena ficar um pouquinho por dentro desse universo. Isso te ajuda bastante na hora de escolher os seus livros. No futuro, se vocês tiverem interesse, eu posso publicar alguma coisa por aqui falando sobre as minhas editoras favoritas e por que eu gosto delas. Deixa um comentário falando se você tiver interesse num vídeo desse tipo aqui no canal. Outro ponto que sempre me agrada e que muitas vezes até interfere na minha decisão na hora de adquirir um livro ou não, é justamente se a edição conta com conteúdo extra. Existem alguns acréscimos que eu curto bastante, mas eles podem variar de acordo, por exemplo, com o gênero da obra, com a editora, ou até com o fato do livro estar numa determinada coleção ou não. Faz toda a diferença você adquirir, por exemplo, um clássico com bons textos introdutórios, com um pós-fácil e também com notas de rodapé, que eventualmente, nesse caso, podem estar na parte final do livro e que muitas vezes são úteis para explicar aspectos curiosos ou coisas que não são tão evidentes assim.
Eu acho que, especialmente para quem gosta de ficção, isso enriquece a leitura, traz mais profundidade e também nos permite ter outros pontos de vista para além daqueles que observamos no primeiro momento. Para livros acadêmicos de várias áreas, livros de não ficção, né, como livros de história, por exemplo, eu gosto muito quando a edição conta com um glossário ou até com um índice de nomes, que costuma ajudar muito se você quiser consultar algum assunto específico. Tem também aqueles extras que para mim não são essenciais, mas que se tiver tá valendo, eu gosto, como por exemplo ilustrações, curiosidades ou até um comentário dos autores falando sobre o processo de escrita. Eu sou muito fã de mapas também, desde criança inclusive. Eu comecei a estabelecer o meu hábito de leitura muito através de enciclopédias e de atlas, para vocês terem uma ideia. Então sempre que eu encontro um romance histórico, ou até um livro de fantasia mesmo, que tem ali na edição um mapa bem detalhado, eu costumo gostar bastante disso. Eu acho que favorece muito a imersão. Enfim, são muitas possibilidades. Claro que eu não deixo de adquirir um livro se ele não tiver conteúdo extra e não tivermos outras opções. Mas quando tem alguma coisa desse tipo, isso costuma pesar, né? Pesar bastante ali na minha decisão. Eu realmente gosto muito quando tem algum acréscimo na edição do livro que eu estou interessado. Outro critério que eu presto atenção na hora de adquirir um livro é justamente o preço dele, o que interfere diretamente na minha decisão entre um livro novo, um livro digital e um exemplar usado. Mas antes de falar melhor sobre isso, se você estiver gostando do conteúdo até aqui, deixe uma curtida aqui embaixo que ajuda bastante o canal. Isso faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Continuando, claro que quando falamos de critério de preço de livros, isso é algo que varia bastante de pessoa para pessoa e também entre cada realidade. Livro no Brasil já não é algo muito barato, né? Então realmente é algo que depende de cada um. De qualquer forma, quando eu penso na escolha de uma determinada edição, eu costumo pensar também no custo-benefício das opções que eu tenho disponíveis ali para mim. De forma que muitas vezes eu priorizo justamente aqueles pontos que eu comentei antes, da editora e do conteúdo extra. Quando, mesmo depois disso, a edição segue muito cara na minha avaliação, eu costumo cogitar a possibilidade de pegar aquele livro em e-book ou procurar algum exemplar usado. Em algumas situações tem o audiobook também para quem gosta. Só que no meu caso tem algumas exceções que eu faço. Vez ou outra, quando surge um exemplar, uma edição que eu estou muito afim, eu decido pegar ela na pré-venda. Isso porque em algumas situações a pré-venda deixa o livro com um desconto interessante se pararmos para pensar que é um lançamento. Ainda assim é importante ressaltar que o livro às vezes sai mais caro nessas ocasiões do que se você tivesse esperado um tempo razoável ou, por exemplo, uma promoção maior. Outro ponto que é raro para mim, mas que às vezes eu acabo pagando um pouco mais caro num determinado livro, é o fato dele estar esgotado. No Brasil, infelizmente, isso acontece bastante, talvez até por conta de tiragens pequenas. Eu nunca compro quando o preço está absurdo, né? Tipo 300, 400, 600 reais. Até porque se trata muitas vezes de um exemplar usado. Mas eu aceito pagar um pouco mais caro se for uma edição que realmente eu quero muito. Ainda falando de preços, uma dica que eu posso deixar para vocês é que existem algumas editoras e selos editoriais que costumam publicar livros, edições de boa qualidade num preço bem mais acessível. Como exemplo, eu posso citar Príncipes e também os livros de bolso da Antofágica. Com promoção, alguns livros da Penguin e também da Companhia de Bolso costumam sair num preço bem legal. E para quem gosta de quadrinhos, tem o selo HQ para Todos, da Conrad. Mas o critério que eu quero utilizar aqui, que vale para títulos estrangeiros, é justamente a tradução da obra, algo que eu costumo observar na hora de escolher as minhas edições. Muitas vezes não é fácil ter acesso ao livro no original, seja pelo custo elevado da obra, né, da importação daquele exemplar, ou porque simplesmente não conhecemos o idioma do país de origem, já que ninguém é obrigado a saber várias línguas. A maioria das pessoas não tiveram acesso a um curso de idiomas, sendo que no Brasil pouca gente fala mais do que o português, mesmo quando pensamos no espanhol ou no inglês, que são idiomas mais globalizados. Pensando nisso tudo, existem algumas coisas que podemos fazer para nos ajudar nesse sentido, para nos ajudar na escolha de uma boa edição com uma boa tradução.
Uma delas, por exemplo, é verificar se a tradução foi direta ou indireta, priorizando aquelas que foram realizadas a partir do idioma original, o que costuma garantir uma fidelidade maior do texto. Essa é uma informação que você muitas vezes consegue nas primeiras páginas do livro. Às vezes está escrito ali do lado do nome do tradutor, como, por exemplo, traduzido do japonês por fulano, traduzido diretamente do russo por ciclano, e por aí vai. Outro local para verificar isso é na ficha catalográfica ou na ficha técnica da obra, geralmente nas primeiras páginas ou nas últimas páginas do livro. Eu vou deixar aqui uma imagem para vocês terem uma ideia de como encontrar. Além disso, podemos também pesquisar sobre o tradutor, sobre a tradutora, sobre os seus trabalhos já publicados e também resenhas que comentem justamente sobre a tradução da obra. Outra coisa legal é que alguns livros possuem as chamadas notas de tradução, que geralmente é um texto do próprio tradutor falando sobre o seu processo de trabalho, explicando as escolhas que eles tiveram que tomar. Mais um recurso que pode nos ajudar é comparar traduções diferentes do mesmo livro. Mas claro que isso vai depender do seu acesso a 2 exemplares diferentes, né, 2 edições diferentes. Mas ainda assim, se for possível de alguma forma, é uma coisa interessante de fazer. Você pode observar a fluidez do texto através de algumas páginas ou de pequenos trechos, tentando notar ali qual que te agrada mais. Eu vejo muita gente fazendo isso com clássicos, por exemplo, especialmente ali na literatura russa, como por exemplo com Crime e Castigo, Guerra e Paz e por aí vai. Um último ponto que eu considero interessante é, se possível, priorizar traduções mais recentes, que costumam priorizar um trabalho mais apurado e mais rigoroso. Toma cuidado com aquelas edições que são caprichadíssimas, uma edição em capa dura, tudo muito bonito, mas resolveu economizar na tradução. Muitas vezes, nesse caso, encontramos uma tradução bem antiga que modificava, às vezes, o texto original ou que se utiliza de um português que é um pouco diferente daquele que estamos acostumados hoje em dia. Seja com relação à tradução ou qualquer outro critério, é sempre válido você ser um pouquinho mais atento na hora de adquirir uma edição que você tem interesse. Isso é algo que realmente pode beneficiar a nossa experiência de leitura. Muitas vezes uma obra que já seria incrível por si só se torna ainda melhor no nosso ponto de vista, justamente porque tivemos aquele cuidado, né, na hora de adquirir um determinado livro, observando certos aspectos dele. E falando em ótimas leituras, eu quero recomendar para vocês um conteúdo bem especial com 7 recomendações de livros excelentes, mas que são pouco conhecidos, leituras que me impactaram para valer. Se inscreve aqui embaixo caso ainda não tenha feito isso e depois confere o vídeo que eu vou deixar aqui do lado, eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!